Aleluia. É interessante, eu estou tomando até um pouco de cuidado para escolher os assuntos que eu tenho escolhido para compartilhar aqui com vocês. Porque há 3 semanas atrás, quando eu falei que o Senhor estava nos transformando em testemunhas vivas, eu não imaginava o que eu ia viver em seguida. E aí, na semana passada eu começo a falar de perseverança. E essa semana, tudo que eu queria era não subir aqui. Preparei alguém, pedi para alguém estar aqui nesse lugar. Ficou tudo confirmado. Irmão, consegue um lenço para mim, por favor? Ficou tudo confirmado. E no meio da semana, algo também totalmente fora do nosso controle faz com que essa pessoa não possa vir. E aí eu fico lembrando do tema, perseverança. E pensando naquilo que o Senhor está colocando no meu coração. E lembrando de tudo que Ele vem ministrando nos últimos dias, de tudo que Ele vem falando, de tudo que Ele vem nos mostrando, de como Ele vem se revelando para a gente. Porque há algum tempo a gente já vem falando de que nós estamos sendo preparados para aquilo que o Senhor vai fazer. E quando essas situações chegam, nós nos lembramos disso, de quanto o Senhor nos falou, de quanto Ele nos ministrou, de quanto Ele nos permitiu passarmos por situações inclusive incômodas. Situações que nos desafiaram, mas que através delas nós fomos preparados. Através delas nós crescemos, através dela as nossas situações e os nossos comportamentos mudaram totalmente. Acabou o tempo da gente simplesmente falar de uma teologia bonita e citar versículos bonitos para as pessoas e não vivermos isso nas nossas vidas. Hoje eu falo com tantas pessoas que nesse momento de repente estão em casa, estão na sala, estão na cozinha, e quem sabe é a primeira vez em muito tempo que você tem transformado essa verdade no teu coração, dentro da tua casa, e tem sido transformado por aquilo que o Senhor está te permitindo viver, que você não queria, que te desafia, que te leva além, quem sabe, inclusive das tuas próprias condições. E a semana passada a gente falava disso, do quanto a vida cristã, ela não é difícil, ela é impossível. O Senhor está te mostrando o quão dependente você é dEle. Nada disso que está aqui hoje acontecendo seria possível se não fosse o Senhor nas nossas vidas. Nada disso seria possível se não fosse aquilo que Ele nos preparou, aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele colocou em nós. E o Senhor está fazendo isso hoje na tua vida. Por isso, mais uma vez, Ele te fala agora, persevera. Não para, não desiste, não quer fazer, vai e faz, enfrenta. Porque o Senhor está te fazendo crescer, o Senhor está te mostrando quem Ele é, e Ele está te levando a uma nova relação, viva. Quem sabe antes Ele era uma história que você escutava alguém falar. E é interessante porque muita gente que a gente conhece vive isso. Não é que nós chegamos com algo novo, não foi a primeira vez que a pessoa ouviu falar de Jesus quando nós conversamos. As pessoas já sabiam, as pessoas já viviam, mas não fazia parte, não era algo vivo, não era algo importante. E o Senhor está mudando tudo isso. O Senhor está nos levando a um novo lugar, o Senhor está nos levando a um novo relacionamento, o Senhor está nos levando a um novo comportamento transformado através dessa relação viva com Ele, através da sua palavra, através do tempo de oração, através do tempo compartilhado entre irmãos.
onde nós falamos e vivemos realmente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nesse processo, muitas vezes a gente tem deixado de lado os nossos planos pessoais. A gente tem deixado de lado as nossas expectativas, aquilo que a gente queria estar experimentando hoje, aquilo que a gente queria estar vivendo hoje. Porque seja sincero comigo, essa situação, o momento que você está vivendo, está te fazendo experimentar algo que você nunca experimentou antes. Está mudando a tua maneira de ser e está te fazendo se abrir para algo que o Senhor durante muito tempo tentou colocar na tua vida. Mas você estava muito autossuficiente, você estava muito forte, você estava muito seguro daquilo que você acreditava que havia conquistado para a tua vida. Mas hoje o Senhor te leva numa posição e te leva a um lugar onde o que vai te manter, o que vai te sustentar, o que te vai fazer permanecer, é aquilo que Ele tem para você. É aquilo que Ele tem te mostrado e é aquilo que Ele tem te falado. E a semana passada nós lemos em Mateus 20, nos primeiros 19 versículos, aquela passagem que fala do dono da vinha, em que ele vai buscar trabalhadores num lugar. E algumas vezes durante o dia, ele volta procurando por mais trabalhadores. E cada vez que ele vai, ele leva mais trabalhadores. E no final do dia, quando ele vai acertar as contas, ele paga o mesmo valor para todos, os que trabalharam o dia inteiro e os que trabalharam apenas a última hora. E aqueles que trabalharam o dia inteiro ficaram indignados. Como pode ele estar recebendo a mesma coisa que eu? Eu trabalhei o dia inteiro e ele trabalhou apenas 1 hora. Mas aqueles que trabalharam apenas 1 hora, quando eles não foram escolhidos as primeiras vezes em que o dono da vinha foi buscar trabalhadores, eles permaneceram ali naquele lugar, eles perseveraram. Quem sabe naquele primeiro momento, quando eles não foram escolhidos, eles poderiam ter pego as coisas deles e falar: uau, bom, então hoje não é para trabalhar, né? Como ele não me escolheu, vou para casa agora e fico o resto do dia sem fazer nada. Mas eles perseveraram. E quando eu vejo no final do dia eles recebendo o mesmo pagamento de quem trabalhou o dia todo, eu vejo algo que o Senhor me ensina aqui nessa palavra, que é o seguinte: o Senhor te recompensa pela tua perseverança. Você acha que está perdendo, você acha que foi preterido, você acha que foi esquecido, mas se você perseverar, o Senhor vai te pagar, o Senhor vai te recompensar pela tua perseverança. O tempo não está sendo perdido, você não está sendo esquecido, a situação não saiu do controle, pelo menos não do controle de Deus. E a gente teme muito por causa disso, porque quando sai do nosso a gente se desespera, quando sai do nosso a gente fala: mas como vai ser? Acabou, não tem futuro. Como às vezes a gente é dramático, né? A gente não gosta de ouvir isso, né? Lá em casa, toda vez que a gente tem alguma conversa assim um pouco mais forte, a gente fala de dramático. Como a gente não gosta de ouvir isso, mas como nós somos, muitas vezes, dramáticos. Mas o Senhor nos chama a esse lugar de perseverança, onde nós permanecemos, aonde nós não desistimos, aonde a gente mostra constância, onde a gente fala e a gente tem certeza que a gente está no lugar que o Senhor nos trouxe, fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer. E a gente falou disso, do quanto é importante a gente ter essa certeza, como é importante a gente saber disso, porque quando a gente sabe disso, nada nos tira do nosso lugar. Nada nos move e nos afasta daquilo que o Senhor nos chamou para viver. Nada, nada. Eu falei ainda da definição bíblica de perseverança, que significa hipomone, uma palavra grega, que significa resistência energética diante das dificuldades. É constância sobre pressão, não é quando está tudo bem, é quando realmente você está debaixo de pressão, é quando você está mal, quando você está fora do teu normal. Nesse lugar você vai ter constância, nesse lugar você vai perseverar, nesse lugar você vai ficar. Não é simplesmente resistir, não é simplesmente viver de uma maneira medíocre, é algo energético. É algo que você tem que decidir, e não são as circunstâncias quem vão te falar.
Se você tem que ficar ou não tem que ficar. Não são as circunstâncias, não são os resultados. Não é quanto dinheiro você está fazendo. Não é se as portas estão abertas para você. Não são as circunstâncias. É uma decisão perseverar. É uma decisão continuar. É uma decisão não parar. É uma decisão não desistir. É uma decisão. E onde está isso hoje nas nossas vidas? Quando eu vejo esse texto de Lucas 11, e é um texto que eu escuto desde criança, que diz o seguinte, Lucas 11, versículos 9 e 10, por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Onde está isso hoje nas nossas vidas? Quando você está debaixo de pressão, o que você faz? Quando você precisa de algo, onde você busca? Quando você tem que resolver situações, como você se comporta? O que você faz? E eu ainda falei da questão dos millennials, né? Hoje nosso mundo é assim, né? Tudo instantâneo, tudo na hora, tudo num clique, no máximo 2. E está tudo ali na mão, está tudo ali, né? E como você ensinar o processo de perseverança para pessoas que querem tudo de maneira instantânea, que querem tudo na hora, do jeito que eles querem, porque ainda tem esse detalhe. Tem que ser do jeito que a pessoa queria. Tem que ser na hora que a pessoa queria. E não é desse jeito. Existem coisas que vão te desafiar. Existem coisas que vão te levar a um lugar onde você tem que viver essa dependência do Senhor. Onde você vai ter que jejuar, onde você vai ter que orar, onde você vai ter que buscar nele. Porque se ele não te der, não vai ter maneira de você resolver essa situação. E foi quando eu comecei a falar nas áreas da vida do cristão, onde ele precisa perseverar. Como eu gosto de dizer que aqui na vida não existem espectadores. Todos nós temos um chamado. O Senhor nos trouxe aqui com um porquê. O Senhor nos trouxe aqui com um motivo, com um propósito. O Senhor tem um propósito na tua vida. Se você nunca escutou isso, que você possa saber disso hoje. O Senhor tem um propósito na tua vida. O Senhor não te chamou para que você fique sentadinho simplesmente assistindo, mas Ele te chamou para que você participe ativamente, energicamente, naquilo que Ele quer fazer aqui nesse lugar. Em Winter Garden, em 2020, no ano da pandemia, o Senhor te trouxe a esse lugar com um propósito. E não é ficar simplesmente assistindo, não é simplesmente ficar falando, vamos ver o que eles vão fazer, o que eles vão decidir. Muita gente às vezes pensando, como é que eles vão sair dessa? O Senhor não te trouxe para isso, mas Ele te trouxe para participar, Ele te trouxe para ajudar, Ele te trouxe para que você construa algo, onde o nome do Senhor vai ser glorificado, onde pessoas vão ser alcançadas, onde as vidas dessas pessoas, não é que elas vão ser simplesmente... elas vão se sentir bem aqui nesse lugar. As vidas das pessoas vão ser transformadas pelo poder de Deus, que vai se manifestar, que vai fluir através da tua vida. E muitas vezes a gente ouve isso e fala, mas se levanta e decide energicamente perseverar. Tenha certeza de que o Senhor te chamou e que nada vai te tirar do teu lugar. Falei dessas ferramentas, a convicção do chamado. Te mostrar que você sabe que foi o Senhor quem trouxe. Convicção da importância da posição que você ocupa, do lugar onde você está. Saber que você é a luz do mundo, saber que você é o sal da terra. E onde chega a luz não tem como esconder, ela ilumina, ela traz tudo à tona, ela mostra. Ela mostra o que antes estava escuro, ela mostra o que antes não era visto. Ela transforma a realidade, ela transforma a situação. O sal a mesma coisa, a Bíblia não cita dessa maneira, não cita esses 2 itens por acaso. Não tem como você colocar o sal num prato
Não tem como você colocar sal numa comida e ele não ser notado. Sabia que você é o sal da terra? Sabia que você está aqui hoje para fazer a diferença? Você está aqui hoje para que vidas sejam transformadas. Você está aqui hoje para que as pessoas sejam aproximadas do Senhor através da tua vida. E nós temos que ser bons mordomos. Como é bom quando a gente entende isso, que nada do que a gente tem é nosso. Nada, nada. A gente já falou de tempo, de talento, de recurso, de influência, de contatos. Quando a gente tem consciência de que tudo isso é o Senhor quem nos dá. Tem gente que nem entende por que é como é. Tem gente que nem entende por que se comporta como se comporta. E isso atrai as pessoas ou determinados tipos de pessoas. As pessoas batem o olho em você e elas se identificam. Porque o Senhor colocou isso em você. E Ele fez de você um mordomo disso que Ele colocou dentro de você. Mas para que você possa usar isso para um propósito maior. Não é para que você alcance os teus sonhos, não é para que você engorde a sua conta bancária, não é para que você seja feliz, como a gente já falou aqui, que muitas vezes a gente nem sabe o porquê nós somos felizes. Às vezes a gente baseia a nossa felicidade em algo que a gente está perseguindo tanto, e quando a gente alcança isso, a gente fala, mas não é o que eu pensava. A gente vai comprar um carro e a gente não sabe nem que cor que realmente deixa a gente feliz. Que modelo? A gente quer viver num lugar e a gente chega lá e fala, mas não é do jeitinho que eu imaginava. O que é felicidade para você? E muitas vezes você está deixando isso dirigir a tua vida, quando eu quero te dizer que o que vai te trazer esse senso de felicidade, de algo que te completa, é o propósito de Deus na tua vida. É o Senhor dirigindo os teus passos, dirigindo as tuas decisões, mostrando o cuidado dEle sobre você. Que você possa experimentar isso. Que você possa viver isso. Que isso possa ser uma realidade na tua vida. Desde a primeira reunião da vida a gente fala disso, que a gente tem segundas intenções com vocês. A gente quer que a vida de vocês vire um testemunho vivo. Você não precisar falar uma palavra. As pessoas te olharem e verem, existe algo diferente na vida dessa pessoa. As pessoas olharem para você e verem que existe algo que não é daqui, que não é normal, que não é corriqueiro. E essa é a presença do Senhor. Esse é o propósito dEle na tua vida. Por isso, nós vamos buscar viver isso. E perseverar é um dos ingredientes básicos. Perseverar é indispensável. Não tem como a gente continuar. Não tem como a gente viver a próxima fase. Não tem como a gente crescer nisso que o Senhor tem nos mostrado e naquilo que Ele tem nos falado, sem perseverar. Não tem como. Nós precisamos ter isso claro. Temos que ocupar esses lugares para os quais Deus nos chamou. E aí você pode me perguntar, qual é esse lugar? Você sabe. O Senhor já te mostrou, o Senhor já te falou. E às vezes você fala assim, não, mas eu nunca escutei. O Senhor fala de muitas maneiras. Às vezes é um sentimento. Às vezes é uma palavra. Às vezes é um amigo. Às vezes é uma dificuldade que você está enfrentando na tua vida. Mas o Senhor está te falando. Ele está te mostrando. E Ele quer que você ocupe esse lugar. Ele quer que você viva esse propósito. Ele quer que você realmente desempenhe aquilo que Ele tem colocado no teu coração. Porque o propósito do Senhor nas nossas vidas muda tudo. Perseverando nas dificuldades. Esse era o ponto número 2, que eu não consegui chegar na semana passada. E eu quero ler o texto de Êxodo 14, versículos 13 e 14, que diz o seguinte. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm.
O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Quando eu li isso essa semana, e como eu precisava disso em alguns dias dessa semana. Porque muitas vezes a gente já orou, a gente já jejuou, a gente já buscou, e na nossa ótica, ou na nossa maneira de ver, porque como eu te falei, a gente quer as coisas já, né? É drive-thru, pediu, chegou. E muitas vezes a gente orou, a gente jejuou, a gente buscou, e nada. Pelo menos na nossa perspectiva, nada. E aí vem esse texto de Êxodo, que me ensina que eu não vou temer. E eu não vou temer não é porque as circunstâncias estão ok, não é porque está tudo perfeito, não é porque eu tenho tudo que eu quero, não é porque eu não estou vivendo dificuldades, não é por causa disso que eu não vou temer. Porque Moisés está aqui falando de não temer numa das situações mais adversas que eu já vi na minha vida, que eu já li sobre isso. O povo de Israel estava saindo de 3 gerações de escravidão no Egito. E de repente eles recebem uma notícia: uau, estamos livres. Faraó liberou. Faraó falou que Moisés pode levar todo mundo. E eles saem do Egito felizes, porque a escravidão acabou. Lembrem-se que foram 3 gerações. Todos aqueles que estavam saindo com Moisés nasceram escravos. Eles não conheciam outra realidade. Eles nunca tinham vivido nada diferente daquilo. E de repente vem aquele presente, algo novo. Um novo momento, um novo dia, uma nova situação, algo que eles nunca haviam experimentado antes. E quem sabe você já passou por isso. E você se sentiu aliviado porque você falou: o Senhor mudou a situação. Acabou aquela dificuldade. Acabaram-se aqueles tempos, acabaram-se aqueles dias. E você está feliz, caminhando rumo à promessa que o Senhor tem para a tua vida. Mas de repente, você se para diante do mar. Quando você olha para trás, aquele exército que havia te liberado se arrepende e vem atrás de você, querendo te levar de volta para aquilo que você vivia antes, querendo te jogar novamente naquela situação anterior. E nesse momento, Moisés se levanta, porque as pessoas estão olhando para ele e falando assim: e aí, Moisés? E agora? O que a gente faz? E ele responde: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. A ameaça estava a caminho. Eles não tinham para onde fugir, eles não tinham o que fazer. O exército egípcio ia chegar, ia pegá-los, ia querer levá-los de volta para a escravidão. Mas Moisés olha e fala: vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Acalmem-se. Aquilo que te ameaça não vai voltar. Aquilo que você tem medo não vai acontecer. Porque o Senhor te diz hoje: não tenha medo. Isso que você acha que vai acontecer, eu estou aqui e eu vou lutar essa luta por você. Se acalme. Tranquiliza o teu coração. Viva essa confiança e essa dependência do Senhor e persevera. Não deixa isso te fazer desistir, não deixa isso te fazer parar, não deixa isso te fazer voltar atrás, mas continua vivendo, porque aquele que começou essa obra na tua vida, Ele é fiel para cumprir, aleluia, e Ele vai te levar a viver tudo que Ele te prometeu. Então se fortalece espiritualmente, simplesmente vou me calar e ver o que Deus vai fazer. Essa semana nós vivemos dias muito, muito inquietos. Dias em que eu particularmente não sabia o que fazer, como vai ser, e a gente já quer se adiantar, a gente já pensa sempre na pior possibilidade. E nesses momentos eu vinha para a palavra. Nesses momentos eu ia com os meus joelhos no chão e começava a buscar a presença do Senhor. Nesse momento eu chamava pessoas para perto de mim e falava: vamos orar. E é interessante porque é maravilhoso poder viver isso. Eu não sei como quem não tem o Senhor consegue passar por essas situações, passar por esses momentos sozinho.
Porque nos momentos em que você busca do Senhor na palavra, que você separa um tempo de oração, que você chama gente com o mesmo propósito para perto de você, você se fortalece espiritualmente. E ainda que a situação continue a mesma, ela já não parece a mesma, porque o Senhor te levanta, o Senhor te mostra que Ele cuida, o Senhor te mostra que Ele está dirigindo, o Senhor te mostra que Ele te chamou e te colocou nesse momento, para que a vontade dEle seja verdade na tua vida. Para que aquilo que Ele te prometeu aconteça na tua vida. Então, se você está enfrentando dificuldades hoje, a palavra que eu tenho para você é: persevera. Persevera, não para, não desiste, não desanima, não tenha medo, porque isso que está te ameaçando hoje, o Senhor é quem me diz, você nunca mais vai ver isso na tua frente outra vez. Em nome de Jesus. Nós precisamos ter um plano para chegar até o fim dessa corrida. Nós precisamos perseverar para terminar essa corrida. Não dá para parar, não dá para desistir. Se a gente parar, se a gente desistir, a gente jamais vai conseguir chegar à meta. A gente jamais vai conseguir terminar essa corrida. E todas as vezes que eu lembro de corrida, eu lembro das situações das piores que eu já vivi na minha vida. E o pior é que tem testemunhas aqui desse dia. Né? Quem que vai correr uma meia maratona sem se preparar? Sem tomar café? E naquele dia eu falei: meu pai, o que eu estou fazendo? E meu amigo Marcelo estava lá comigo, ainda tirou foto e mandou no grupo com as esposas. Quando eu terminei, porque eu terminei. Cheguei até o final daquela corrida, morrendo, passando mal. Fui para a barraquinha do auxílio médico, no final da corrida. E foi legal, porque eu sempre corri 10K, né? E 10K eu fico até confortável correndo. E nos 10K eu passava enchendo o peito na frente de todo mundo. E 10K passando por todo mundo, passando por todo mundo. Vou te falar, todo mundo que eu passei me passou no final. Todo mundo. As velhinhas, os manquinhos, todo mundo. Tinha uma senhorinha correndo com umas amigas, que ela, para animar as amigas, corria de costas. E ela passou por mim correndo de costas. Uma senhora. E eu falava: poxa, mas... Aí teve um momento que eu decidi parar. E quando eu bato no bolso, a chave do carro estava no meu bolso. Só não parei, porque o Marcelo não tinha a chave do carro para vir me buscar. Só não parei, porque naquele momento... Falei: Senhor, agora eu tenho que ir. Uma hora eu me agachei assim, e uma senhora também parou e falou assim: você está bem? Está na cara que eu não estou, mas está tudo ok. Eu vou terminar. E eu terminei aquela corrida. Quando eu chego na barraquinha do auxílio médico, o Marcelo começa a trazer banana, macarrão, cereal, tudo que tinha lá para comida ele trouxe para mim. E aí quando eu estou assim passando mal, com o olho fechado, olhando para cima, eu olho para o lado, a mesma senhorinha que tinha me passado, estava ali sentadinha também, ela olhou para mim e falou assim: você está precisando de alguma coisa? Está tudo bem? Eu falei: tá tudo ok. Mas terminei, precisei perseverar para terminar. O tempo nem foi tão ruim, mas eu passei muito mal naquela corrida. Se você quer terminar, que seja como seja, mas você vai precisar perseverar. Não vai ter como você pedir para alguém quebrar o galho para você ir te buscar, porque senão você não chega. Né? Não computa que você passou a linha de chegada. Você vai ter que perseverar. Você vai ter que ir pelas tuas próprias pernas. Você vai ter que ir com as tuas próprias forças. E eu não ter me preparado, eu não ter comido, não me trouxe a força que eu precisava para fazer aquela corrida bem naquele momento. Por isso hoje se prepara, treina. Se condiciona para aquilo que o Senhor tem colocado diante de você, para aquilo que você tem que fazer, se prepara espiritualmente, se fortalece, porque muitas vezes as situações não vão mudar, elas não vão se transformar na hora que você queria, mas se você permanecer, se você perseverar, você vai chegar no final dessa corrida. Hebreus 12, versículo 1 e 2 diz o seguinte: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é
proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Porque Jesus tinha propósito, porque Ele sabia o que Ele veio fazer, Ele suportou a cruz, com alegria, sabendo que existia algo maior, sabendo que as pessoas estariam novamente conectadas a Deus. E a palavra quem me fala, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. E você não precisa me responder hoje o que é isso, você também sabe. Que você possa pensar sobre isso agora. E tudo aquilo que te atrapalha hoje, se livra disso. Elimina isso da tua vida. Tira isso da tua casa. Tira isso dos teus relacionamentos. Livra-se de tudo aquilo que te atrapalha. E do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos firmes em Jesus. Eu quero te dizer, não é tarde demais. Deus tem planos para a tua vida, para a tua família. As dificuldades que você está enfrentando têm um porquê, elas estão te preparando. Ele vai nos levantar para que nós sejamos usados no lugar onde Ele nos colocou. Eu não sei o que você estava pensando para o futuro, onde é que você ia estar em 10, 20, 30 anos, quais eram os teus planos. Mas eu quero te dizer que o Senhor te permitiu estar aqui hoje, viver o que você está vivendo, com um propósito que Ele tem para a tua vida. Sabe aquele arco e flecha aí que muitas vezes a gente pega, e para que a flecha chegue longe, a gente tensiona, e tensiona, e tensiona. Quem sabe hoje você está se sentindo dessa maneira, tensionado. Você está se sentindo desse jeito. A pressão é muito grande de todo lado, mas eu quero te dizer que quanto maior a tensão, mais longe a flecha vai ser lançada. Maior a tensão, maior vai ser o alcance. Maior a tensão, mais longe você vai chegar. Por isso, nesse momento, saiba que aquilo que o Senhor está te permitindo viver tem um porquê e faz parte de um preparo. O que Deus começou, Ele vai terminar. Você vai viver os planos do Senhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus familiares. Aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Ele é quem está fazendo. Não coloca na mesa agora os teus recursos, não coloca na mesa agora o que você pode, o que você consegue, a força que você tem, os contatos que você tem. Nada disso importa hoje. É Ele quem está fazendo. É Ele quem chamou. É Ele quem prometeu. E é Ele quem vai te levar a viver tudo aquilo que Ele tem te falado. Em nome de Jesus.